Vamos lá, seguindo com muita informação para você. Olha, a China proibiu as importações de todos os produtos relacionados a aves do Brasil depois da identificação de um caso de gripe aviária, né? Essa decisão interrompe um comércio avaliado em mais de US$ 1 bilhão. A ampla proibição imposta pela China, que é o maior comprador de carne de frango brasileira, lança algumas incertezas sobre o futuro das exportações. Isso ocorre no momento em que Brasil e China buscam fortalecer suas relações em meio à guerra comercial global iniciada pelo presidente americano Donald Trump. Fábio Mesadri, técnico do Departamento Econômico do Sistema FIEP, explica o impacto da decisão para a economia do nosso estado. Vamos ouvir. Bom, as exportações paranaenses para a China, a gente falando aí do ano de 2024, foram 280.515 mil toneladas, com uma receita de 695 milhões de dólares. Isso, o total das exportações paranaenses para a China no ano de 2024, que representou 17% da receita e 13% do total das exportações brasileiras. Então era o nosso principal mercado, a China. A União Europeia também é um forte mercado, mas China ainda maior, né, forte na compra, principalmente aí de alguns produtos. O pé vai muito para a China. E com certeza, a gente está agora nesse período, contando 28 dias depois do saneamento do foco lá em Montenegro, que foi no último dia 22 de maio. Estamos aí próximo a 15 dias do Brasil poder se autodeclarar livre da influenza aviária, caso não tenha incidência de foco em aves comerciais, e a gente espera muito que isso aconteça para os mercados reativarem suas compras aí, trazendo o mínimo de impacto possível para a cadeia da nossa avicultura de corte. Mas a gente tem que lembrar que ainda mantém o comércio normal com mais de 130 países que compram o nosso frango. As compras podem ser redirecionadas a esses mercados, novos interessantes mercados aí que remuneram bem a nossa carne de frango, pode ser conquistado. A gente não tem uma capacidade de estocagem tão grande, né? Uma semana por aí, caso não volte, né, em tempo hábil, aí, vamos dizer assim, em 28 dias, não abra o mercado novamente. Então a gente tem que lançar estratégias aí como fomentar a produção interna, né, o comércio interno desse frango, o consumo interno desse frango, redirecionar para alguns mercados, mas a gente espera, está bastante confiante que não vão ocorrer novos casos e que as exportações devam normalizar aí, tanto para a China quanto para os outros países que embargaram aí no menor tempo possível. Tá aí a gente acompanhando, né, a fala do especialista no que diz respeito a essa questão, né, da proibição da importação, pelo menos nesse momento, diante dos casos de gripe aviária. No início do mês de maio, o Brasil suspendeu, né, os embarques de frango para a China e para a União Europeia por 60 dias, depois da confirmação do primeiro caso de influenza aviária altamente patogênica em uma granja comercial aqui do Brasil. Responsável por cerca de 1/3 das exportações mundiais de carne de frango, o Brasil destinou mais de 10% dos produtos à China em 2024, segundo dados do Ministério da Agricultura. Segundo dados da alfândega chinesa, esse comércio bilateral movimentou US$ 1,5 bilhão em 2024. Agora 10h56.